A chuva batia na vidraça como dedos inquietos, tentando abrir passagem para dentro. A casa, antiga demais para despedir-se de seus próprios fantasmas, parecia respirar comigo, soltando vapor frio pelos rodapés, como se guardasse segredos que só os forasteiros não desejam ouvir. Eu cheguei dali a pouco, com o sobretudo encharcado, e a escuridão lá fora já tinha aprendido meu nome. Sempre que as nuvens se alinhavam daquele jeito, eu lembrava de onde vinha cada coisa que eu tinha construído com meu próprio sacrifício. E por algum motivo, isso sempre me deixava mais perto de ouvir a verdade que não cabia no meu orgulho. Meu sobrenome pesava ainda mais dentro das paredes que ele ajudava a conservar, como se cada letra tivesse sido moldada para prender uma fortuna, que não cabia em nenhum cofre, nem em nenhuma lembrança que eu quisesse apagar. O nome não era apenas um rótulo, era um mapa do que eu tinha sido e do que eu esperava ainda ser. Ainda impor, ainda manter em silêncio quando todos falavam alto demais sobre o que é merecer. Eu, que tivera de erguer o próprio rosto com o peso de gerações, sabia que o nome era um contrato invisível entre o que eu era e o que eu poderia continuar a querer ser. A filha cresceu sob esse teto de madeira e segredo, e com ela cresceu também a dúvida. Até que ponto o sangue define o que é direito, o que é ambição, o que é orgulho? Ela, que um dia correu pelas escadas em corridas de fantasia, hoje caminhava pela casa com passos que já não eram apenas seus, mas também de uma geração que eu quis proteger a qualquer custo. Eu ouvi rumores de mudança, ouvi a promessa de que o mundo poderia ouvir um novo tom de voz vindo dela, uma voz que não precisaria carregar meu sobrenome para soar respeitável ou valente. Em casa, esse desejo me doía, porque eu sabia o que significava. Era o primeiro prenúncio de que eu poderia perder não só o que possuía, mas a única coisa que me restava para ficar de pé diante de quem eu sou. Naquela noite, a casa acolheu um silêncio que parecia mais pesado que o próprio chumbo do piano, que minha esposa insistia em manter encostado na sala de visitas. A festa de casamento da minha filha seria a noite em que tudo que eu construí ou mantive por tanto tempo seria testado por uma escolha que eu não poderia controlar com mãos de ferro. Eles, a filha, o escolhido, ainda que eu soubesse que nenhum deles temeria desconsiderar minhas regras, minhas tradições, estavam prestes a atravessar o piso de mármore cifrado por lâmpadas de baixa intensidade, num corredor onde as cortinas eram tão pesadas quanto as decisões que ali seriam tomadas. Eu, entretanto, não iria apenas observar. Eu iria falar a verdade que sempre soube distorcida pelas vozes que me cercavam. A verdade que o sobrenome não era apenas herança, mas uma dívida que eu cobrava de quem ousasse não honrá-lo. Ao meu lado, o relógio denunciava cada tic-tac com uma cadência de martelo em uma forja antiga. A sala principal parecia uma concha enorme de vidro sujo, onde cada olhar era uma lâmina de vidro disposta a capturar a essência de alguém. O serviço de jantar falava com a suavidade de quem teme derreter sob a verdade. As taças refletiam, como em um espelho cúmplice, o que cada pessoa ali tentava esconder. Minha filha, tão delicada na forma como respira e tão implacável na decisão que já tomara antes de nascer, entrou com um sorriso que parecia um convite para esquecer a gravidade de tudo que existia entre nós. Ela usava um vestido que prometia liberdade, ou talvez apenas o silêncio de quem sabe que a liberdade tem preço. E o noivo, ou o que eu prefiro chamar de o pretendente favorito da ocasião, movia-se com a precisão de quem aprendeu a dançar quando o mundo ainda era poucos segundos longe de desabar. Foi nesse cenário que eu encontrei a minha própria voz, aquela que eu nunca pude ouvir sem sentir o peso do metal da minha fortuna em cada palavra que eu ousava pronunciar. O discurso não era uma cerimônia, era um pacto, uma assinatura que eu pretendia fazer não com caneta, mas com uma declaração que cortaria qualquer laço que ainda me ligava às minhas próprias fantasias de herança. A ideia nasceu de uma decepção antiga, o medo de que o meu legado pudesse ser interpretado como uma medalha que se ganha pela simples presença de um sobrenome, e não pela força das escolhas que se fazem para merecê-lo. Então, naquela sala onde cada voz parecia medir-se com o teto, eu me afastei um passo, não para esconder, mas para observar o que eu tinha de real por trás de toda aquela aparência de ordem.
Eu sabia que a minha filha não era apenas a continuidade de uma história de sucesso que minha família sempre almejou manter intacta. Ela era a própria expressão da mudança que eu temia, a prova de que a fortuna não é uma linha de chegada, mas uma linha de partida para algo novo e incerto. E ainda assim, era impossível não reconhecer a linha que, mesmo oculta, atravessava o meu peito, a tentativa de impedir que o mundo a veja como mulher que pode escolher sem a sombra do sobrenome que eu carrego. Em última análise, o que eu mais temia era ser esquecido pelo que não existia mais, pela minha antiga ideia de sobrevivência que dependia de nomes e de posses. Enquanto a música subia em volume, um coro de vozes que parecia ter sido treinado para não ouvir a própria culpa começou a se erguer. As falas dos convidados se tornaram um ruído agradável, apenas o suficiente para encobrir o que, de tão óbvio, precisava ser dito de forma brutal para que ninguém pudesse ignorá-lo. Foi então que a ideia atravessou a sala, sem pedir licença a ninguém. Um pensamento que, se fosse visto, poderia desintegrar a aparência de um casamento perfeito e revelar as rachaduras que eu já carregava comigo há anos. Ao convocar minha coragem, eu não pensei nos aplausos que poderiam vir, nem no alívio que alguns sentiriam ao ver meu poder discutido publicamente. Pensei no que significava manter o controle quando toda a vida que eu conhecia dependia de uma aparência de justiça que eu mesmo havia criado. Pensei, inclusive, na mão trêmula que às vezes me entregava a desespero, o medo de que minha própria história pudesse estar prestes a ser reescrita por alguém que não se lembrava do que eu já representei, do que eu já tolerei ou do que eu já rejeitei. O peso do sobrenome não era apenas um símbolo, era a forma como eu mantinha o mundo sob controle, ainda que isso significasse prender a mim mesmo em uma gaiola de favor, de orgulho, de medo. Foi assim que escolhi o vocabulário mais cortante que meus dias de negócios me ensinaram a usar. Uma cláusula que eu sabia que, se não fosse lida com cuidado, poderia ferir o coração de alguém que eu amava. Segurei o ar, contei as batidas do meu próprio coração e, na hora em que todos esperavam o brinde, subi o volume da minha voz, não para me justificar, mas para impor uma verdade que as palavras suaves não conseguiam carregar sem se desfazerem em poeira. A cláusula não era apenas uma ilegalidade elegante, era uma promessa de que, ao escolherem o meu sobrenome, as pessoas que cruzavam aquela porta escolhiam entrar em uma casa onde a fortuna não é apenas recebida, mas é negociada sob a luz de uma verdade que ninguém ousa pronunciar em voz alta. Diante de todos, eu declarei o inegável como quem abre uma porta com a própria palma, sem pedir permissão nem desculpa. Se renunciassem ao meu sobrenome, renunciariam à minha fortuna. O salão, que antes era palco de sorrisos e alianças, pareceu colapsar sob o peso daquela frase. Não houve riso, apenas o silêncio curto de quem entende que o espaço entre uma palavra dita e a sua consequência é o lugar onde o mundo inteiro pode desabar ou renascer. O que se seguiu foi uma coreografia que eu já conhecia pela prática dos meus dias de negociante de destinos. A mão que, sem hesitar, levantou-se para oferecer o que a vida me custou. Diante de todos, eu, que sempre achei que a glória de uma vida bem-sucedida residia no acúmulo de recursos e de nomes padronizados, entreguei a riqueza que tinha construído com coragem, cálculo e muito sacrifício aos meus próprios inimigos, ou melhor, ao meu ex-genro, homem que, por razões que só o tempo pode explicar, se tornou a moldura de uma vergonha que eu não poderia mais dissimular. Foi uma entrega que não parecia doída aos olhos de quem apenas observa, mas que, na verdade, esmagou o meu orgulho em um silêncio que só as pedras dos antigos corredores de veludo poderiam entender. Entreguei a fortuna não como um acto de magnanimidade, mas como um ato de reconhecimento de que minha filha, ao escolher o seu destino, escolheu não depender do que eu poderia oferecer a ela como prova de minha própria existência. E então aconteceu o que eu menos esperava, ou melhor, o que eu nunca admiti que pudesse acontecer mesmo em meio a toda a previsão que eu mesmo criara. O ex-genro, o homem que eu ajudara a enxergar para onde girava o mundo quando parecia que a vida não ia lhe ensinar mais nada, subiu ao altar.
Não com as mãos vazias, não com uma promessa de continuar a preservar uma tradição que eu era o guardião incansável, mas com uma determinação que parecia estar além de qualquer contrato que eu pudesse ter imposto. O que ele carregava não era apenas a sua própria convicção de que o futuro dele era com a minha filha. Era a certeza de que a verdade que eu temia expor não seria contida pela minha vontade de manter tudo sob meu controle. Ele subiu ao altar, e com o silêncio que se seguiu, o mundo pareceu, por um instante, ficar sem chão. Fiz silêncio comigo mesmo por mais tempo do que as palavras permitiriam, porque sabia que cada respiração que eu prendia poderia se transformar em nota de uma sinfonia de perdas. Não era apenas um homem que se colocava em pé, era toda uma história que, ao mesmo tempo, se desfazia e se renascia naquele instante sagrado e, ao mesmo tempo, profano, porque o sagrado e o profano tinham se misturado desde sempre naquilo que chamávamos de família. O ex-genro, aquele homem que eu reconhecia por ter-lhe mostrado um caminho que não era o meu, parecia não se intimidar com a minha decisão, com o peso que eu considerava a minha própria justiça. Ele olhou para o mundo que eu havia construído com o meu nome e, com um sorriso que não era de complacência, deixou que o olhar dele atravessasse cada pessoa ali presente. E naquele instante, algo mudou que não podia nem deveria ser revertido por mera vontade ou pelo temor de uma perda que eu próprio provocara. Eu não sabia, naquela noite, se a revelação que eu planejava tinha se tornado a vergonha que eu esperava que os outros sentissem ou se, ao contrário, havia revelado uma coisa ainda maior, que a fortuna que eu tanto protegia não era minha para possuir de forma absoluta, que o poder que eu exercia sobre o destino de minha própria filha não era suficiente para evitar que o mundo dela pudesse escolher por si. O que eu ouvi, quando o ex-genro subiu ao altar, não foi o som de passos de alguém que veio para me desafiar, mas o eco de um futuro que não depende mais da minha assinatura, da minha possibilidade de negar, nem da minha vontade de manter tudo sob o meu domínio. E, no entanto, ali, em meio ao brilho suave das velas e ao murmúrio dos convidados, eu ainda era eu, com todas as cicatrizes que o tempo, o orgulho e a fumaça de tantas negociações tinham deixado em meu corpo, na minha voz, na minha respiração. A noite ainda estava jovem, mas a sensação de que tudo começava a se mexer de dentro para fora não me abandonou. Eu sabia que as próximas horas, os próximos dias, talvez os próximos anos, exigiriam de mim uma nova forma de olhar para o que é justo, o que é misericórdia, o que é legado. Não era mais apenas sobre uma filha que decidiu seguir outro caminho, nem sobre uma riqueza que poderia ser passada adiante como se fosse um objeto de família. Era sobre a coragem de confrontar o que estava escondido dentro de mim há tanto tempo que eu sequer lembrava como era viver sem aquele peso nas costas. E, pela primeira vez em anos, eu pude perceber, com uma clareza que doía, que o meu sobrenome não era apenas uma herança. Era uma armadura que me impedia de enxergar o que a vida, em sua crueldade e em sua beleza, realmente pedia de mim. Quando a música finalmente cessou, quando as vozes voltaram a se aglomerar em torno de taças, eu voltei para o meu lugar, não para me esconder, mas para observar com mais cuidado as linhas que começavam a se formar na face de cada pessoa presente. A filha, com os olhos cintilando de uma determinação que não era apenas de casar-se, mas de escolher o próprio caminho, me lançou um olhar que parecia uma pergunta sem voz. Pai, até onde a minha liberdade pode te ferir sem te partir? E eu, que sempre busquei a resposta certa, soube apenas que a pergunta já era, por si só, uma resposta. A festa prosseguiu. Os aplausos continuaram a soar como ecos de uma casa antiga que não sabe que horas vão destruir o que foi construído, e eu fiquei ali, entre a sombra e a luz, esperando para entender se a minha fortuna era uma ponte para atravessar ou apenas o peso que eu não conseguiria carregar para sempre. E assim, termina a primeira noite de uma nova história, em que o brilho de uma promessa se mistura ao frio de uma decisão que pode redefinir tudo. Não há consolo na certeza de que nada será igual, apenas o perigo de acordar amanhã com a consciência de que o mundo não gira em torno de quem tem mais, mas sim de quem ousa escolher o que é mais verdadeiro,
mesmo que isso signifique perder o que o meu nome prometia manter para sempre. Eu ouvi o som de passos que não eram apenas passos, o suor de uma dívida que não era minha para pagar, e a promessa de que, a partir daquela hora, eu seria obrigado a encarar a verdade de que a fortuna sem legado é apenas um eco distante, incapaz de sustentar a casa onde minha filha decidiu, de tão corajosa, reescrever a própria origem. E no meio desse eco, o que ficou foi o presságio de que a vida pode, de uma vez, tirar tudo o que você acha que não pode viver sem perder, para que você aprenda a viver com o que por fim fica. A manhã seguinte chegou com uma névoa leve que alongava os contornos das lâminas de vidro e deixava a casa parecer um navio adormecido, ancorado no silêncio do lago externo. O perfume de café ainda não emergira das cozinhas, e o mundo parecia ter esquecido a pressa com que a noite anterior sussurrara promessas de ruptura. Eu me movia pelo corredor com a precisão de quem sabe onde cada degrau range, não por fraqueza, mas por memória. Cada passo carregava a lembrança da culpa que não era minha, ou talvez a culpa de alguém que havia decidido tão cedo que o destino de uma filha dependia de um sobrenome que, para mim, já pesava demais. A casa ainda guardava o eco do que aconteceu na sala principal, mas o eco já era outra coisa, uma repetição contornada pela distância entre o que foi dito e o que ficou por dizer. Eu me sentia observado pelo mundo que eu mantinha sob controle, não com a força da voz ou da riqueza, mas com a geometria fria das regras não escritas que ditavam quem punha o pé na porta e quem apenas assiste às portas se abrindo por conta própria. Minha filha, aquela menina que cresceu entre pilhas de papéis e risos de criança, cresceu também para além do meu alcance, para além da minha necessidade de que o sobrenome fosse o motor de cada conquista. E, no entanto, quando o sol atravessou as cortinas com a mesma gentileza com que um juiz bate o martelo, senti a diferença entre o que eu desejava que fosse verdade e o que o mundo, de fato, aceitava ouvir. O dia começou com uma reunião que não havia sido anunciada, uma assembleia que não cabia mais nos salões desta casa, mas que já se insinuava no alicerce de cada parede, em cada quadro que eu mantinha como se fosse uma testemunha muda de todo o tempo. O filho de um antigo aliado que eu não via há anos me ofereceu um sorriso contido quando entrei no escritório onde os papéis sempre pareciam se reorganizar sozinhos, como se tivessem vontade própria de dar àqueles homens o impulso de continuar a girar o destino como quem gira uma manivela antiga. O silêncio que nos cercou foi por instantes mais convincente do que qualquer palavra. Eles sabiam o que eu sabia. A minha decisão de entregar a fortuna ao meu ex-genro não era apenas um ato de empatia ou de rendição, era uma redefinição de fronteiras, uma linha que, uma vez traçada, não poderia ser desfeita sem que algo essencial se partisse. O advogado, aquele homem que sempre parecia ter lido meus pensamentos antes de eu formulá-los, entrou com a gravidade de quem sabe que cada cláusula tem sangue nas pontas. Observava-me sem pressa, como se pudesse escolher o tom de cada frase apenas observando o tremor de minhas mãos. Ele abriu uma pasta que brilhava sob a luz fria do teto, revelou contratos que pareciam ter sido escritos em uma língua que não é humana, uma língua de números, de porcentagens, de prazos que não perdoam quem falha. E então, com uma voz que não tremeu, ele falou da renúncia não como de uma coisa que eu fiz, mas como de uma coisa que já não me pertencia. Entendi, sem precisar ouvir cada palavra, que o mundo lá fora, o mundo dos negócios, dos contratos, das perguntas incômodas, não iria sossegar apenas porque eu havia decidido abrir mão de uma parte de mim. Enquanto a reunião desenrolava sua coreografia ritual, a minha mente vagava pelas imagens que me haviam sido prometidas quando eu ainda acreditava que o sobrenome era uma arma capaz de manter tudo sob controle. A casa que se tornaria menor sem a presença de muitos parentes. O posto de guardião da fortuna, que sem o peso do meu nome, poderia tornar-se um acessório obsoleto, uma peça de cenário sem função. Pensei na minha filha, caminhando para um palco onde o nome que carrega poderia soar como música própria, distinta de qualquer orquestra que eu pudesse orquestrar com janelas a cobrir a vista de uma riqueza que sempre me prometia invisível ao mundo quando o mundo não estava olhando.
Em meus ouvidos, a voz dela parecia atravessar as paredes, tão clara quanto o tilintar de uma taça que não precisa de troféu para ser ouvida. Pai, a minha vida não precisa de um símbolo para existir, precisa apenas de uma direção. Ao fim da reunião, o silêncio que retornou não foi de alívio, mas de uma claridade pesada. As paredes, antes cúmplices do meu orgulho, pareciam agora portas de uma outra casa que eu ainda não ousara visitar. O ex-genro, não mais apenas um pretendente, mas uma imagem do que o futuro pode trazer quando as vozes que governam as casas esquecem-se de ouvir a quem ficou fora, não fez esforço para disfarçar o que o dia anterior já havia insinuado. Ele não entraria apenas como um homem que herda uma história. Entraria como alguém que já tem planos, não apenas para o que vai acontecer, mas para o que deixarei acontecer comigo. E, no entanto, havia, ainda, uma distância entre a minha vontade de controlar tudo e a verdade de que o mundo não me pertence como antes. Quando o relógio despontou o meio da tarde, eu saí para o jardim, onde as árvores antigas parecem sussurrar segredos apenas para quem sabe ouvir sem querer decifrar tudo de uma vez. A brisa trouxe o cheiro molhado da terra, o sussurro de pétalas que caem como se o tempo estivesse se despedindo de algo que já não cabe mais no meu interior. Eu respirei fundo, tentando costurar as peças da minha nova figura, não mais o guardião da fortuna, não mais o escrivão de um legado que se mede em notas de peso e em moedas que cantam quando o vento sabe o caminho das portas. A filha, tão firme agora, com um sorriso que não se dobra diante do peso de uma tradição, parecia caminhar em outra direção, não para longe de mim, mas para fora de mim, como se aquele mapa que eu sempre carreguei nos bolsos de minha própria coragem finalmente apontasse para lugares que eu não me permitia conhecer. Foi então que o dia me devolveu uma verdade que eu relutava em aceitar. A fortuna não é uma bússola que aponta para casa, é uma vela que ilumina apenas o que você tem coragem de enfrentar sem a proteção que o sobrenome oferece. E, de repente, as sombras que antes pareciam apenas um ornamento de meus dias surgiram com uma nitidez inquietante. O mundo não iria girar em torno da minha assinatura, nem a filha iria ser moldada pela minha culpa ou pela minha necessidade de manter tudo sob o meu controle. A família não é uma fortaleza, é um espaço de vulnerabilidade compartilhada, onde cada decisão reparte o peso entre quem está no altar e quem se recusa a ficar apenas assistindo. No final do dia, recebi uma mensagem discreta de quem sabe que as palavras têm o poder de mudar itinerários com a menor mudança de timbre. Uma nota do ex-genro, não de bravata, mas de promessa contida. Ele sabia, ao menos, que há algo mais valioso do que a força de um sobrenome, algo que não se compra nem se transfere, algo que ele não poderia subtrair de minha filha apenas com uma ata de renúncia, a possibilidade de escolher o próprio destino. E eu, ao lê-la, compreendi que o conflito estava longe de terminar. Apenas entrara numa nova fase, mais silenciosa, mais perigosa, porém talvez mais honesta. O que restava não era mais uma guerra de posses, mas uma compreensão lenta de que a vida pode pedir menos da fortuna e, ao mesmo tempo, exigir mais de quem decide com uma coragem que não cabe nas paredes frias da nossa riqueza. Quem somos de verdade? Sei que ainda não acabou. A noite prometia mais perguntas do que respostas. E é aí que começa o verdadeiro peso da minha nova história. Não o que eu dei ou deixei de dar, mas o que eu serei capaz de ouvir quando o som da vida mudar de chave. Enquanto as luzes da casa, uma por uma, se apagam, eu fico em silêncio, ouvindo não apenas o meu coração, mas o de minha filha, seu futuro que já respira sem meu nome, e, paradoxalmente, respira melhor sem ele, porque talvez o maior segredo de uma herança não seja o que você guarda, mas o que você sabe deixar ir. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso finalmente aprender a ouvir essa lição sem o peso de uma defesa que me sustentava até ontem. A manhã revelou-se com uma geada discreta sobre o pátio de pedra, como se o mundo inteiro tivesse respingado gelo para impedir que a verdade se esfarelasse sob o calor de uma conversa comum. O cheiro de café ainda não tinha invadido o corredor, e o silêncio ali
parecia não pertencer a ninguém, como se a casa tivesse decidido esperar pela próxima palavra que pudesse derrubar ou confirmar o que já começara a se partir. Eu, que havia aprendido a medir cada gesto pela balança invisível do meu nome, senti, pela primeira vez há muito tempo, o peso real do que significava viver sem o lastro de um título que eu acreditava ter mantido firme sob meus dedos. A casa parecia menos minha, ou, talvez, mais minha do que nunca, porque cada canto carregava a prova de que alguém havia escolhido não pedir permissão para mudar a forma como o mundo me via. Minha filha não apareceu na mesa do café, como costumava fazer quando o dia ainda era apenas opção. Em vez disso, ouvi o ruído breve da água correndo na casa de banho, o barulho de alguém que se exercita para dizer ao mundo quem é, sem pedir licença ao eco de meu gin. O que mais me atingiu foi perceber que o silêncio que antes me protegia era agora o maior espaço entre a minha velha imagem de homem de negócios e a realidade de alguém que precisa apenas ser visto como pessoa, não como documento de uma fortuna antiga. Recebi, então, uma notificação fria no celular. A mudança de sobrenome da minha menina, não mais sob meu signo, agora anexado a uma linha que o mundo não me pertence mais. Não houve grito, não houve alegria. Houve apenas a evidência de que meu maior instrumento de poder, o meu nome, desembarcou de minha mão como uma vela que se apaga quando o vento muda a direção. No contrapé dessa evidência, senti, com uma precisão que sempre me escapou quando eu queria proteger tudo com um sorriso de vencedor, que minha filha havia feito aquilo que eu não ousava experimentar: escolher seu próprio sentido de valor, sem que um selo de herança a obrigasse a carregar o peso de uma promessa que não era mais a dela. À medida que o dia abriu espaço para reuniões discretas e decisões que pareciam ter raízes em um passado que eu não desejava revisitar, a casa ganhou uma nova luz, aquela que não brilha para encantar, mas para revelar. O ex-genro, ainda que sem qualquer gesto de ostentação, apareceu no corredor lateral da memória, com a dignidade austera de quem sabe que o jogo não acabou, apenas mudou de tabuleiro. O advogado reapareceu com a gravidade necessária para lembrar que contratos não expulsam sentimentos, apenas deslocam suas forças para onde menos esperamos. E ali, entre papéis que pareciam respirar por conta própria e uma sala que outrora abrigava risos e velas, eu reconheci algo que, em algum momento, eu havia esquecido. O que me prendia não era a fortuna em si, mas a ideia de que a fortuna fosse um escudo para a insegurança que eu carregava de infância. A reunião em frente ao vidro duplo da sala de conferências não foi apenas uma formalidade, foi a reedição de uma verdade antiga que eu insistia em fingir que não existia. O mundo fora da minha casa não era uma sala de tronos, mas um espaço de escolhas em que meu nome era apenas uma das moedas. O ex-genro, com a calma de quem tem a vida inteira pela frente para provar que pode escolher sem enfrentar a mesma sombra de renúncia de que eu sempre fui cúmplice, disse, sem se colocar acima de ninguém, que a vida que se constrói com a liberdade de alguém não precisa de minha assinatura para deixar de existir. A mãe da menina, silenciosa como a sombra de uma árvore antiga, apenas observava, deixando que as palavras que ditavam o destino de todos ali caíssem sobre a mesa como pedras que não podem mais ser movidas. Entre as paredes que antes pareciam cúmplices do meu orgulho, ouvi, pela primeira vez, a voz da minha filha sem o ritmo de quem pede permissão para existir sob meu sobrenome. Ela falava com uma clareza que soava quase como uma música incerta, mas determinada. A vida que ela queria não era uma cópia de uma promessa antiga, mas um arranjo de possibilidades que não dependia de manter o meu nome como testemunha de cada conquista. Em voz baixa, ela me disse que o suficiente para ela não era o que carregava, mas o que esperava ganhar com aquilo que escolhia: autonomia para escolher, responsabilidade para enfrentar as consequências e, sobretudo, dignidade para não ter que medir o valor de suas ações pela sombra de uma linha ancestral. Eu, que sempre havia visto o mundo através da lente de quem cobra fidelidade a uma herança, senti, não como derrota, mas como um despertar. A ideia de que minha fortaleza poderia ser reconstruída apenas quando eu aceitasse que a fortaleza, para ser verdadeira, precisa de pessoas que possam entrar nela sem o peso de um passado que não lhes pertence.
A fortuna que entreguei não retornou em suas mãos, como um objeto que volta ao dono por vontade divina. Ela se desfez em possibilidades, em acordos que ofereciam novas portas, mesmo que todas brilhassem menos com o brilho de meu título. E ali, no coração de uma sala que antes me pertencia como um mapa, ouvi a frase que, de certa forma, me libertava. O herdeiro que importa não é quem carrega o sobrenome, mas quem carrega a responsabilidade de não ferir quem escolhe caminhar sem ele. Ao final do dia, a casa pareceu, mais uma vez, respirar sozinha, como uma criatura que aprendeu a sobreviver sem o peso de quem a observa como uma extensão de si. O ex-genro retornou aos seus planos com a serenidade de quem sabe que o futuro não pode ser imposto a partir do poder de uma assinatura já não minha, e não de uma riqueza que já não me define. Minha filha, por sua vez, voltou para o quarto onde a luz da tarde atravessa as cortinas como uma promessa de que não há volta atrás. A vida não se constrói pela consequência de cada sobrenome, mas pela coragem de escolher uma direção que não dependa de quem conserta a história para parecer perfeita. E, enquanto o silêncio da casa desvanecia o eco de antigos juramentos, eu compreendi, com uma frieza que mais tarde pode soar como coragem, que meu papel não é mais ser guardião de uma fortaleza, mas o cuidadoso arquiteto de uma ponte que permita que as pessoas atravessem sem temer o que deixaram para trás. A manhã que se abriu diante de mim não prometia respostas prontas, apenas a chance de viver com uma pergunta maior. O que significa herança, quando a herança é apenas a lembrança de que alguém já sonhou com um futuro que não depende de marcas no papel, mas de escolhas no coração? E no meio dessa pergunta, eu descobri uma verdade que não cabia mais em contratos, nem em tacadas de sorte. A verdadeira fortuna não é algo que se prende a um sobrenome, mas a capacidade de amar alguém o suficiente para deixá-lo escolher o próprio destino, mesmo que isso signifique perder o que eu tanto desejei proteger. O dia seguinte começou com o vidro da janela ainda molhado de condensação, como se as coisas lá fora não tivessem encerrado a noite, apenas adormecido entre sombras que ainda não sabiam onde pousar. A casa respirava em compassos lentos, cada sopro de ar revelando uma nova fissura naquilo que eu havia acreditado ser uma fortaleza inquebrável. Eu, que antes medi cada minuto pela contagem de lucros e pelo peso de um sobrenome, senti pela primeira vez o peso real do silêncio. Não o silêncio que antecede uma decisão, mas o silêncio que fica depois que as decisões são tomadas e a vida ainda não sabe como reagir. A mesa do café permaneceu vazia, como se a rotina tivesse decidido se recusar a fazer contato com a minha nova forma de existir. Minha filha não apareceu como de costume. A ideia de que ela pudesse vir, com a leveza de quem não carrega mais nada além de si mesma, flutuou por alguns segundos antes de se dissolver. O som da água correndo no banheiro, uma rotina simples e íntima, parecia um ritual de alguém que se apresenta ao mundo sem pedir permissão a ninguém, sem a sombra de meu sobrenome para apontar o caminho. Eu ouvi o ruído do dia começando sem mim, e isso de uma forma cruel. Me mostrou que o tempo não se curva aos desejos do coração, especialmente quando o coração não sabe ainda como medir o próprio valor sem o apoio de um título. No meio da manhã, uma reunião não anunciada chegou como uma visita indesejada, trazendo o peso daquilo que eu havia tentado negar, a necessidade de reorganizar as peças da minha vida sob um novo mapa de prioridades. O ex-genro apareceu no corredor lateral da casa, não como herdeiro de uma fortuna, mas como alguém que, por direito dele, levou adiante a coragem de dizer: a vida não é uma sala de trocas onde o preço é uma assinatura, é um espaço onde cada escolha tem consequências que ninguém pode atalhar com uma cláusula verbal. Ele manteve a compostura, não com a arrogância de quem celebra uma derrota, mas com a serenidade de quem reconhece que o futuro não pertence a quem controla moldes, tijolos e moedas, mas àqueles que aprendem a caminhar sem peso de um passado que não querem mais carregar. O advogado, sempre presente como uma bússola sem brilho, abriu outra pasta e mostrou, com a mesma veste de quem lê números como se fossem leis morais, que renunciar ao sobrenome não era apenas uma manobra de poder.
Era a confirmação de que o legado pode existir sem que haja um dono invisível de cada respiração. Ouvi-lo falar sobre contratos como se fossem aberturas de caminho ajudou a entender que, de certa forma, eu já não mandava tanto quanto parecia. A fortuna, antes uma extensão do meu braço, começava a se dissolver em uma coisa diferente. Um conjunto de possibilidades que podia abrir portas para pessoas que não cabiam na minha linha antiga de pensamento. Entre papéis que se moviam sozinhos sob o peso de cláusulas, ouvi novamente a voz da minha filha, agora sem a cadência de quem pede licença, mas com a firmeza de quem escolhe sem pedir permissão a ninguém. Ela me disse com a clareza de quem já viveu o suficiente para saber o que é necessário e o que é apenas desejo. Autonomia para escolher, responsabilidade para enfrentar as consequências e dignidade para não medir o valor de suas ações pela sombra do meu nome. A frase ficou suspensa no ar, não como um golpe, mas como uma ponte de luz que começava a se formar entre nós dois, uma linha tênue que prometia não me engolir, mas me convidara a atravessar. Ao final do dia, caminhei pelo pátio em vez de medir as janelas pela vista que davam para a cidade. As árvores antigas, testemunhas de tantas negociações, pareciam agora menos cúmplices do meu orgulho e mais garotas protetoras de um futuro que eu ainda precisava aprender a entender. A fortaleza que eu havia construído com tanto zelo começava a ruir apenas para revelar o que eu temia esconder, que a verdadeira riqueza não está nos salões nem nos cofres, mas na capacidade de permitir que alguém amado escolha o próprio caminho, mesmo que esse caminho não tenha meu sobrenome para iluminar a passagem. A conversa com o mundo lá fora, resumida em mensagens e encontros breves, começou a se ajustar a um novo tom. O ex-genro não mais vigiava a linha de chegada, mas caminhava junto, como alguém que sabe que o destino de uma filha não é uma carta de renúncia, mas uma promessa de que o amor pode conviver com a mudança sem se romper. A filha, por sua vez, transformou o quarto de longevidade tradicional em um espaço de possibilidades, portas que se abrem para uma vida que não precisa carregar o peso do meu passado para afirmar seu lugar no presente. Ao encerrar a noite, percebi que a minha missão não era mais defender o que já não me pertence, a minha fortaleza. Minha missão agora é construir uma ponte sólida, capaz de sustentar quem quiser atravessar sem temer o que ficou para trás. A verdadeira herança, compreendi, não é uma assinatura gravada no papel, mas a coragem de libertar quem amamos para que encontrem a própria direção, mesmo que isso signifique não me levar junto. E nessa compreensão, encontrei pela primeira vez de verdade um tipo de paz. Não a paz de quem ganhou uma guerra, mas a paz de quem aprendeu que para amar de maneira magnânima, às vezes é preciso deixar ir. O sexto dia abriu-se com uma brisa que parecia arrancar a poeira antiga das prateleiras e entregar à casa a sensação de que tudo ainda poderia mudar de direção sem aviso. A manhã chegou com o mesmo ritual silencioso. O café ainda invisível, o jornal sem manchetes que valessem a pena, o relógio marcando um tempo que não pertencia mais aos meus planos. Eu, no entanto, senti o peso diferente. Não era mais o peso de manter uma fortaleza, mas a responsabilidade de erguer algo onde o entusiasmo de quem entra não depende de heranças, mas de escolhas. A casa, que antes falava em sussurros de contrato, parecia agora respirar em tandas mais suaves, como se cada cômodo reconhecesse que a própria respiração pode servir de abrigo para quem precisa aprender a caminhar sem o mapa de um sobrenome. A filha não apareceu na cozinha, não para buscar o calor do pão tostado ou a queda da água morna que anunciava o início do dia. Em vez disso, ouviu-se o barulho quase ritual de uma decisão que não pede permissão. A vida continuando sem que eu tenha o manual de instruções. E eu, que sempre medi tudo pela balança de lucros, percebi que o silêncio não era mais a minha proteção, mas o espaço onde poderia ouvir o que o coração, em pleno desamparo, ainda tem para dizer. O ex-genro não apareceu com a arrogância de quem vence, chegou com a calma de quem sabe que o tempo pode ser o maior conselheiro. Trouxe, sem ouro nem troféus, uma proposta que parecia simples e, ao mesmo tempo, devastadora.
transformar aquela casa em um lugar onde a juventude pudesse aprender a conduzir a vida com menos medo da exclusão que o sobrenome pode trazer. Não era um acordo de partilha de bens, mas um acordo de partilhar oportunidades. O discurso dele, sem flamejar de promessas, tinha a firmeza de quem escolhe a própria verdade sem buscar faíscas que brilhem mais do que o que realmente importa: o futuro de alguém que não precisa carregar a herança para ser quem é. O advogado reapareceu como um mapa antigo que você abre e encontra linhas novas traçadas sobre o que já conhecia. Falou de uma fundação que poderia nascer daquele diálogo, um espaço de mentoria, de bolsas, de investimentos em projetos que pudessem dar voz àqueles que não cabem nos retratos de família, mas que cabem nos sonhos de uma cidade inteira. A ideia não era apagar o passado, mas traduzir o peso dele em algo que deixasse marcas saudáveis no presente. Ouvi cada palavra com a serenidade que a maturidade impõe quando o coração ainda dói, mas a mente já distinguiu entre o que é vingança e o que é legado humano. O direito de escolher, o dever de apoiar quem escolhe, a coragem de não medir a dignidade de alguém pela sombra de um sobrenome. Entre os papéis que o tempo faz parecer vivos, ouvi novamente a voz da minha filha, agora com a distância saudável que a verdade oferece, autonomia para escolher, responsabilidade para enfrentar as consequências e dignidade para não medir o próprio valor pela assinatura de outrem. Foi como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse ouvir sem interrupção a melodia da sua decisão, não como confrontação, mas como convite. Ela me disse, sem revolta, sem tristeza, que a vida não precisa ser uma réplica de uma promessa antiga para ter sentido, que o sabor da coragem está em assumir o próprio caminho, mesmo que o mapa não tenha o meu selo para guiar cada passo. À tarde, trouxe o som de passos que não pertenciam à minha rotina, passos de alguém que entra não para pedir visto, mas para propor uma casa onde a entrada de cada pessoa não dependa de uma linha de herança, e sim da ética de cada sonho. O ex-genro não veio com promessas vazias, veio com um projeto. A filha, ao lado dele, olhava o futuro como quem descreve uma paisagem que já não teme o abismo, porque sabe que pode atravessar com o apoio de mãos que não são as minhas, mas que carregam a mesma responsabilidade de não abandonar quem precisa de uma chance. E eu, que sempre temia a instabilidade de um mundo que não pode ser moldado pelo meu controle, senti, de repente, uma coisa que eu não recordava como prioridade: a alegria de ver alguém que amo ganhar o direito de errar, aprender, tentar de novo, sem o peso de um título que deveria sustentar tudo, mas que, de tanto carregar, quase imprimiu em mim a ideia de que a fortuna é a única medida de valor. O dia terminou com uma luz que parecia mais leve, quase narrativa de um futuro que não pede minha bênção para existir, mas a minha permissão para acontecer sem a minha sombra. A ponte que eu idealizava construir de novo não precisava mais do meu tijolo inteiro. Ela poderia ser erguida por muitos passos dados por mãos que não pertencem ao meu passado, mas que se movem em direção a uma verdade comum. A herança que não corrói, a herança que não aprisiona, é aquela que oferece espaço para que cada pessoa encontre o seu próprio compasso. E naquela noite, enquanto o mundo lá fora se acomodava em um silêncio que parece prometer paz, eu percebi que a minha própria fortaleza não era mais o que eu segurava nas mãos, mas a capacidade de manter em pé a ponte que permite que alguém atravesse sem temer o que ficou para trás. Em meio ao que ficou por dizer, trouxe comigo uma pergunta que não se cala. O que significa ser herdeiro quando a herança é o direito de escolher? Aos meus olhos, a resposta não é uma conclusão, mas uma prática: escolher ouvir, aprender, ceder, apoiar. E por ora, é tudo o que posso oferecer a quem me ensinou, sem palavras, que o verdadeiro valor não está em manter o que se tem, mas em permitir que quem amamos encontre o próprio modo de ser, mesmo que esse modo não carregue meu sobrenome para iluminar o caminho. Amanhã, quem sabe, eu descubra que a minha fortuna pode existir de outra forma, não como uma linha no papel, mas como uma trilha aberta pela qual a família possa caminhar sem temer o peso do passado. Amanhã chegou com uma claridade que não prometia respostas, apenas uma insistência de que o tempo pode ser reprogramado quando alguém decide não carregar o peso sozinho.
O dia anterior, com sua ponte de possibilidades, pareceu abrir um corredor novo na casa. Não mais um corredor de negociações frias, mas uma galeria onde a visão de futuro poderia ser pintada com as cores daquilo que eu, outrora, temia perder. A ideia da fundação ganhou vida entre meus papéis, não como uma estrela que brilha acima de tudo, mas como um rio que encontra o mar pela prática de cada aposta que se faz com a cabeça erguida, mesmo que o coração ainda trema. A casa assistiu, com uma curiosidade que não era de quem sabe o que vem pela frente, mas de quem sabe que não há como voltar atrás quando o desejo de mudar já se tornou uma prática cotidiana. O ex-genro chegou sem forçar nada, apenas com a sobriedade de quem sabe que uma promessa precisa de tempo para se provar, para se tornar um movimento que não depende de quem a inicia, mas de quem ela pode alcançar. Ele trouxe um esboço simples, transformar a antiga sala de reuniões em um espaço de mentoria, com um programa de bolsas para jovens de comunidades que jamais veriam uma linha de crédito destinada a seus sonhos, com uma grama de justiça social que pudesse crescer por anos sem precisar de endorsements de peso. A ideia não era apagar o passado, mas traduzir sua força em futuros que não reclamam uma assinatura, apenas a coragem de tentar. O advogado, presença constante no tabuleiro, trouxe alguns números que pareciam menos regras e mais pontes. As bases legais de uma fundação, a governança que garante transparência, as cláusulas que asseguram que o legado de uma casa não se perca no encanto de uma narrativa individual, mas permaneça como instrumento coletivo. Ele falava com a cadência de alguém que já viu quedas imprevisíveis se transformarem em quedas úteis quando os pilares são compartilhados. E, de propósito, não houve discurso de ostentação, houve uma visão. A fortuna que entreguei não era uma manta para envolver meus dias, mas uma alavanca para erguer portas que não dependem de meu nome para existirem. Entre papéis, entre números, ouvi a voz da minha filha, calma e firme, sem a sombra do sobrenome que um dia ainda poderia desenhar o caminho de muitos, mas sem a pressa de que o mundo a reconhecesse por alguma linha gravada. Ela descreveu com a clareza que vem de ter visto o que o mundo pode oferecer sem que haja uma garantia de retorno, autonomia para escolher, responsabilidade para enfrentar as consequências, dignidade para não medir o valor de alguém pela assinatura que carrega. A sua fala não foi um afastamento do pai, foi a asseveração de que o futuro não precisa de minha bênção para nascer, mas que ele pode nascer com a minha mão, não para segurar, mas para segurar firme o suficiente para que alguém aprenda a caminhar com as próprias pernas, sem o peso de um passado que já não precisa ser o mapa de todos os presentes. O instante mais carregado de significado veio quando o ex-genro e a filha caminharam pela casa, observando cada sala como quem lê as margens de um novo capítulo. Ele não prometeu milagres, apenas a disponibilidade de uma via compartilhada. Uma casa que acolhe quem não tem sobrenome, um espaço que oferece o que o mundo muitas vezes recusa por inteiro: chances. A filha, ao lado dele, descrevia a paisagem com olhos que não pediam licença para sonhar, apenas a coragem de experimentar a possibilidade de falhar sem que o plano de uma herança a recompense pelo acerto. O dia terminou com um pôr do sol que derramou tinta quente sobre as janelas, como se a casa, cansada de ser cenário de disputas, quisesse finalmente tornar-se palco para algo que não fosse uma luta, mas uma oportunidade. O ex-genro parou diante do portão, não para marcar território, mas para entregar uma chave simbólica de uma casa que não será a minha, se um dia não for mais. A chave de uma fundação onde cada pessoa que chega pode deixar para trás o peso de um sobrenome que já não serve para medir o valor de quem entra. A filha sorriu, não com a alegria de quem vence, mas com a tranquilidade de quem sabe que, de agora em diante, cada passo dela pode ser uma escolha que não depende de justiça de origem, mas de justiça de oportunidade. E eu fiquei ali, observando a transição que não se faz de um dia para o outro, mas que se firma no gesto de quem entende que o valor real de uma casa não está em quem a possuía nas palavras, mas em quem ela capacita a transformar possibilidades em vidas. A fortaleza que outrora era meu escudo tornou-se ponte, não para eu cruzar sozinho, mas para que outros cruzem junto,
sem temer o peso do passado que carrego, mas com a curiosidade de descobrir que o futuro pode respirar sem a sombra de uma assinatura. Ao final, uma pergunta simples e ao mesmo tempo devastadora surgiu no meu peito. O que significa ser herdeiro quando a herança é o direito de escolher? Eu respondi, sem pressa, sem urgência, apenas com a convicção que nasce quando a dor do abandono vira impulso de cuidado. Ser herdeiro é aprender a manter acesas as chamas da dignidade que não dependem de um sobrenome. É entender que cada pessoa que entra pela porta pode, com menos medo, encontrar seu próprio caminho. A fundação não era apenas uma ideia bonita, era a evidência de que o mundo pode ser justo sem exigir que alguém carregue uma parte de mim, desde que eu me lembre de que o verdadeiro valor de uma casa não é a cobertura de telhado, mas a promessa de que todos ali possam construir seus telhados a partir do que eles são capazes de sonhar. Enquanto as sombras da noite desciam pela casa, eu percebi que minha missão não é mais preservar uma fortaleza, mas manter viva a ponte que eu, por décadas, quase aprendi a desconfiar. E no silêncio que se instalou entre os passos que se distanciavam do meu ouvido, ouvi a voz da minha filha sem a cadência de quem pede consentimento. Pai, a nossa história não é de posse, é de possibilidade. E, pela primeira vez, senti que a minha história poderia continuar sem o peso de meu nome gravado no papel, em troca de algo mais simples e mais generoso. A certeza de que, ao entregar a chave para alguém que a fez jus, eu também encontro a chance de abrir minha própria porta para o que ainda posso aprender. Amanhã, pode ser que eu ainda tenha muito a descobrir, mas já sei que a verdadeira riqueza não reside no que ficou para trás, e sim naquilo que eu for capaz de construir junto com eles, sem pedir permissão para mudar o mundo, apenas a coragem de começar. O dia começou sem o pressentimento de guerras anunciadas, mas com a certeza de que tudo poderia ser diferente sem exigir nenhum grande estrondo. A casa, que ainda carregava o cheiro de café e de papel de parede antigo, parecia ouvir o rumor baixo de uma mudança que já deixara de ser ideia para virar prática. Eu, acostumado a medir tudo pela tesoura invisível do meu sobrenome, percebi, pela primeira vez, que o tempo não espera por quem pretende manter o mundo inteiro sob controle. Ele se encarrega de empurrar as portas que antes pareciam imutáveis. A cada passo, a casa revelava uma nova nuance daquilo que havia sido decidido. Não era apenas uma renúncia, era a construção de um novo modo de existir, mais colaborativo, menos solitário. A filha não apareceu, mas o silêncio não era mais carga pesada. Era espaço fértil para que a voz dela pudesse, enfim, se fazer ouvir sem o peso da assinatura que outrora parecia proteger tudo o que tínhamos. E quando o ex-genro atravessou o hall, não com o brilho de quem celebra uma vitória, mas com a serenidade de quem prepara o terreno para algo maior, senti a curiosa curiosidade de que ele também havia descoberto outra forma de ter futuro. Não pela força de um título, mas pela responsabilidade de compartilhar oportunidades. Ele trouxe uma ideia simples, mas de uma elegância que eu não esperava encontrar nas paredes frias de uma casa que sempre foi tribunal. Transformar a antiga sala de reuniões em um espaço de mentoria, onde jovens de comunidades carentes pudessem ter acesso a bolsas, orientação e um caminho real para além das portas estreitas que o mundo costuma fechar. Não era uma doação de bens, era a reprodução de um princípio, que o legado pode nascer de gente que não carrega meu sobrenome, mas carrega o desejo de ver o amanhã com menos medo. O ex-genro falava com a voz baixa de quem sabe que promessas se mostram no tempo, não na intensidade de uma festa. Ele falava de uma fundação que funcionaria como ponte entre o sonho de quem não tem crédito e a chance de alguém outro dia abrir a porta do próprio destino. O advogado mergulhou nos números e nas regras como quem lê mapas antigos de rotas perigosas. Governança transparente, transparência de gastos, um corpo de amendedas que garantisse que a herança não se degradasse em orgulho privado, mas se multiplicasse em oportunidades públicas. Ele não contava histórias de glória, contava o caminho, transformar o peso de uma fortuna em alavancas para que milhares de jovens pudessem experimentar a própria força. E ao falar das bases legais, não houve hesitação.
Foi o momento em que percebi que o meu medo de perder o controle poderia ter sido, na verdade, um infortúnio de visão estreita. Entre papéis que se tornavam novos com o toque de uma caneta, a voz da minha filha atravessou o ar com a calma de quem não precisa de permissão para existir no mundo real. Autonomia para escolher, responsabilidade para arcar com as consequências, dignidade para não medir o próprio valor pela assinatura de outrem. Foi como ouvir uma música de fundo que, de tanto tempo ouvindo o mesmo acorde, descobria uma tonalidade nova, a possibilidade de caminhar ao lado de quem acreditava em você, sem exigir que você se curve a cada passo. Sua fala não era confrontação, era a assinatura de um acordo silencioso de que a vida não precisa ser uma consequência de um sobrenome, mas o espaço onde cada pessoa encontra seu próprio compasso. À tarde, os passos que também andavam pela casa pareciam carregar a promessa de uma nova agenda, a ideia de uma fundação que não fosse apenas uma promessa no papel, mas um organismo vivo, capaz de acolher, acompanhar e impulsionar jovens que, de outra forma, teriam ao menos uma chance de testar o que é possível quando o mundo se oferece sem exigir que você o carregue nos ombros desde o nascimento. O ex-genro caminhou comigo pela planta do que poderia ser a sala de reuniões transformada, e a filha observava as curvas de luz que atravessavam a janela como se fossem caminhos a serem seguidos. A cada conversa, o peso da minha antiga fortaleza diminuía, substituído pela alegria contida de ver o que poderia nascer a partir do que eu havia decidido permitir. No final do dia, o pôr do sol tingiu as paredes com um tom de alvorecer. Não mais sombras de conflito, mas uma possibilidade de convivência que não exige sacrifícios dramáticos, apenas uma reconfiguração de prioridades. A chave simbólica que antes parecia selar um destino, agora parecia abrigar um convite, abrir portas, não para manter castelos, mas para deixar que outras mãos aprendam a erguer seus próprios espaços. A filha sorriu ao mencionar, com a honestidade simples de quem sabe o que é importante, que o futuro não é uma linha no papel, mas uma rede de escolhas compartilhadas. E eu, que sempre temi o peso de perder algo que parece ser tudo, senti pela primeira vez a ideia de que a verdadeira força não está em segurar, mas em permitir que o mundo alcance seu próprio equilíbrio. Ao fim do dia, a visão da fundação já parecia não mais um sonho distante, mas uma geometria em construção. Alguns pilares, paredes que respiram esperança, janelas para que a luz não fique apenas na casa, mas se espalhe pelas ruas ao redor. A pergunta que ficou no ar, simples e dura, era outra vez a mesma, mas com uma resposta diferente. O que significa ser herdeiro quando a herança é o direito de escolher? E neste momento, a resposta ganhou corpo como um compromisso humano. Ser herdeiro é manter acesas as chamas da dignidade que não dependem de um sobrenome. É reconhecer que cada pessoa que cruza a porta pode, com menos medo, encontrar seu próprio caminho. Amanhã, a fundação pode abrir as portas, o mapa pode se transformar em estrada, e eu posso descobrir que a verdadeira riqueza não reside no que ficou para trás, mas no que eu for capaz de construir junto com eles, não como dono, mas como facilitador de futuros que não pedem permissão para nascer.